Palavra de Deus, né? Você que está chegando agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10. E na sequência nós continuaremos com os louvores, amém? Você que quer uma palavra da parte do Senhor, deixe o seu amém, para que você receba a palavra de Deus como tem sinal de reverência, né? Você que tem a sua Bíblia, quiser nos acompanhar, Mateus capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Glória a Deus. Deus tem algo para você nessa manhã de hoje. A palavra de Deus nos diz nessa manhã de hoje: e no fim do sábado, quando já estava despontada o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse-lhe às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vou e tenho dito. E saindo ela pressurosamente do sepulcro, como um temor e grande alegria, comeram e anunciaram aos discípulos, e ainda elas a dar as novas aos discípulos. E eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra aqui fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, como ele havia dito, que ele iria ressuscitar. Essa palavra que um anjo disse às mulheres que foram àquele sepulcro no domingo pela manhã. Elas foram lá para visitar um morto, mas o anjo lhe disse que ele já havia ressuscitado. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. O que me intriga um pouco saber, porque inicialmente Jesus ele apareceu primeiro para as mulheres, mas uma vez que os 12 que lhe cercavam eram homens, mas alguém me disse que era para que as notícias se espalhassem mais rápido, que uma vez que sabiamente as mulheres têm mais facilidade em comunicar-se, mas o fato é que logo a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou a tal ponto que até hoje todos sabem que Jesus foi morto, glória a Deus, mas não permaneceu no sepulcro, porque ele ressuscitou. Nós estamos chegando próximo a um período conhecido como Páscoa, que teve o início entre os judeus quando foram libertados da escravidão do Egito, que todos os anos os judeus comemoram essa festividade. Era uma tradição reunir as famílias, matar um cordeiro pascual, assar a carne, exemplo que Jesus
É este o Cordeiro Pascual que foi morto? Pois João Batista, testemunhando a respeito dele, disse que este é o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Então esse fato ocorreu há 2000 anos atrás, já tem muito tempo. Mas o que ele representa para nós nos dias de hoje? Porque ele teria a morte de Jesus algum significado importante e teria a sua ressurreição alguma influência para a nossa vida nos dias de hoje. Então, através dessa palavra, eu venho apresentar aos irmãos 3 grandes virtudes que a morte e a ressurreição de Jesus nos traz nos dias de hoje. Porque a primeira grande virtude é que ele traz a vitória diante de uma aparente derrota. Porque a morte de Jesus, ele deu-se em meio à festividade da Páscoa, porque Jerusalém ela estava cheia de gente de toda parte de Israel. Peregrinos vinham para aquela cidade para participar da comemoração. E a morte de Jesus se transformou em um grande espetáculo para os perseguidores. E muitos se entristeceram, outros se alegraram, mas a maioria, como é muito comum, sequer entendia o que estava acontecendo. Mas antes tinham ouvido dizer que aquele dia teria a crucificação de condenados. Porque Deus, ele tem a sua forma misteriosa de operar, que na maioria esmagadora das vezes desentoa da natureza humana de perceber o triunfo, mas aos olhos naturais aquela situação ela era uma evidente derrota, porque porém o que parecia ser a maior de todas as derrotas, na verdade era a maior das vitórias, porque ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou e ele venceu a morte e ressuscitou. Eu lembro-me que dessa vez eu fui denunciado por pessoas que não gostavam das músicas que nós tocávamos na igreja e tinha que parar na promotoria para dar explicações por algumas vezes, mas as pessoas que faziam a denúncia ficaram muito felizes em nos ver ali prestando esses esclarecimentos. Então, com essas idas e voltas, a promotora acabou conhecendo e parou de receber as denúncias. E o que aconteceu é que esse contato facilitou o desenvolvimento de uma parceria. E desenvolvemos diversos trabalhos juntos ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E é assim que Deus faz, onde em nossas vidas parecia que haveria uma grande derrota, ela é revertida a um quadro de tal maneira que transforma tudo em uma vitória sem igual, e é só confiar e esperar nele. A segunda grande virtude é que ele traz vida onde há morte. Eu não sei a sua situação nessa manhã de hoje, mas Deus ele traz a vida onde há morte, porque diz o texto que no domingo pela madrugada as mulheres foram ao sepulcro para visitar, e diz o texto que um anjo moveu aquela pedra e os guardas que estavam naquela porta, para ninguém roubar o corpo, desmaiaram de medo ao ver os seres celestiais. Então Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, entraram no sepulcro e o anjo disse: ele não está mais aqui. Glória a Deus. Então não se compara a alegria de recuperar a esperança. Eu já acompanhei algumas pessoas que estavam depressivas, porque depressão ela é uma doença que rouba toda a alegria de viver e toda a motivação de fazer as pessoas fazerem as coisas, porque uma das coisas que precisa ficar bem clara é que a depressão ela é uma doença, e como doença precisa receber tratamento. Certa vez eu acompanhei um jovem recém-casado que havia passado por um trauma muito forte,
Ele era um chefe de um turno, e no dia da sua escala, o lugar que ele trabalhava pegou fogo. E ele teve que comandar a equipe no combate daquele incêndio. E a coisa tão grave que gerou uma forte depressão, que eu acompanhava de uma síndrome do pânico, e ele teve que passar por um forte tratamento psiquiátrico, somado com um acompanhamento pastoral. E depois de um ano ele se recuperou. E foi como se ele estivesse revivido. Então, quando nós conseguimos vencer sérios problemas que nos sufocam, que nos roubam a esperança, é como se nós tivéssemos revividos novamente. Seja qual for uma doença grave, ou um forte desemprego, uma crise no casamento, um alívio, é indestrutível. É como se nós revivêssemos a alegria, ela é restaurada, o prazer de viver é recuperado. E a vida ela é vista de uma forma mais otimista. Se antes parecia tudo turvo e escuro e sem graça, agora existe luz, existe graça e existe vida. Porque quando Jesus ele ressuscitou, ele acabou com o choro e o lamento das pessoas que o amavam. Então é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos crer. Porque Jesus, ele traz a alegria e a renovação da esperança em meio às aparentes derrotas. A terceira virtude que nós aprendemos é que ele traz a liberdade em meio à escravidão. Porque a Páscoa ela ganhou um novo sentido a partir da morte de Jesus, porque antes simbolizava a libertação do povo hebreu da escravidão de Faraó no Egito, e depois do sacrifício de Jesus, a Páscoa passou a simbolizar a ressurreição do nosso Senhor e a sua vitória sobre a morte. Então, pela sua morte, ele nos libertou da escravidão do reino das trevas. Então, através da sua ressurreição, nos conduz para o reino de luz. Uma certa vez, em um determinado encontro de jovens, nós tomamos um susto, porque um dos convidados era um travesti. E nunca tínhamos tido essa experiência e ficamos um pouco perdidos sobre o que fazer nas mesmas coisas, mas ali nós tivemos uma experiência tremenda, porque aquele rapaz, ele aceitou a Jesus como Salvador de sua vida e teve a sua vida completamente transformada. Ele converteu-se, ele trocou as suas vestes, ele foi batizado e tornou-se membro de uma igreja. Então Jesus, ele venceu a morte e saiu daquele sepulcro para nos trazer a libertação plena, para nos dar uma nova oportunidade de vida, porque ele morreu e ele ressuscitou para ser o caminho que nos leva aos céus e para ser a porta de entrada para a nossa salvação. Se você é prisioneiro de algum mau hábito, se você é prisioneiro de um espírito imundo, ou se você é prisioneiro de qualquer outra coisa que te oprime e está tirando os poucos à sua vida, eu venho dizer para você nessa manhã de hoje que Jesus ele pode te libertar dessa escravidão. Acreditar na morte de Jesus na cruz e em sua ressurreição é o começo de uma vida em liberdade. Conclusão. Jesus ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, e ainda que morrerá, viverá. Porque o desejo de Jesus é nos trazer a salvação e nos trazer a vida eterna. Creia em Jesus, entregue a Ele a sua vida. Se você quer fazer parte da vitória de Jesus, se você quer vida e deseja ser liberto de algo que te sufoca, convide-o para entrar em seu coração dizendo: Senhor, eu declaro que estou derrotado e preciso da tua vitória. Eu preciso da tua vida, eu preciso
da libertação, eu reconheço que eu preciso de sua presença em minha vida. E por razão esta, eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Então essa é a palavra que eu deixo para a sua meditação nessa manhã de hoje.